Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, 29 de junho é celebrado o dia de São Pedro e São Paulo. Estas são festividades típicas da Igreja Católica, em honra ao martírio dos apóstolos São Pedro e São Paulo, principais líderes do surgimento da Igreja cristã. Os cristãos ortodoxos também realizam esta festa, mas o fazem no dia 12 de julho. A origem dessa celebração é muito antiga e supostamente ocorre em 29 de junho, pois teria sido a data do aniversário de morte e do translado das relíquias de ambos os santos. No Brasil, os registros históricos apontam que desde o século XVII as festas juninas eram comemoradas. O dia de São Pedro e São Paulo tem como objetivo manter viva na memória dos cristãos as origens da Igreja e, por isso, são celebrados no mesmo dia, pois estavam unidos no mesmo propósito. Esta data ainda é considerada o dia do Papa, pois São Pedro, segundo os católicos, foi o primeiro Papa da Igreja, além de ter sido o que permaneceu por mais tempo com esse título, 37 anos. Pedro era um pescador no mar da Galileia e largou sua vida para seguir Jesus, sendo apontado como seu sucessor entre os 12 apóstolos, e teve a missão de construir uma igreja que continuasse a obra do Messias. No Evangelho descrito por São Mateus 16, 13 e 19, Pedro exprime sua fé em Jesus. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue, ou seja, não foi as luzes da razão humana que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno, ou seja, do mal, não prevalecerão contra ela. Para nós católicos, São Pedro recebeu a missão de ser líder da Igreja de Cristo. E Pedro passou a ser pescador de almas. Jesus já tinha prometido este sobrenome Pedro a Simão quando o encontrou pela primeira vez, como está escrito no Evangelho de São João 1, 40, 42. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou-o a Jesus. E Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João, porque ele também era chamado de Jonas, o pai de Pedro. Serás chamado Cefas, que quer dizer pedra, rocha, Pedro. Uma das histórias mais conhecidas sobre a vida de Pedro foi a ocasião em que o apóstolo negou Jesus 3 vezes ao seu mestre ser preso.
sendo tomado pelo arrependimento em seguida. Nos diz a palavra de Deus que Pedro chorou copiosamente, ou seja, abundantemente. Pedro representa também nossa natureza humana de recaídas, no movimento de cair e levantar. Porém, nos ensina a necessidade de constante conversão para continuarmos sendo seguidores de Jesus Cristo. São Pedro e São Paulo morreram martirizados em Roma. São Pedro foi crucificado, mas pediu para que a cruz ficasse de cabeça para baixo, pois não se sentia digno de ter a mesma morte que seu mestre. Já São Paulo foi decapitado. Ser crucificado seria uma condição bem mais humilhante. E ele era cidadão romano. São Pedro e São Paulo são patronos de Roma e representantes do Evangelho. Na homilia de 2012, para a solenidade de São Pedro e São Paulo, Bento XVI chamou esses dois apóstolos de principais patronos da Igreja de Roma. A tradição cristã sempre considerou São Pedro e São Paulo inseparáveis. Juntos, de fato, eles representam todo o Evangelho de Cristo, afirmou Bento XVI. Com essa pandemia pelo coronavírus, estamos enfrentando grandes desafios, ao tempo em que somos chamados para o exercício da solidariedade e para a prática de nossas virtudes. São Pedro escreveu 2 cartas. Na primeira carta de São Pedro, 4, 7 e 8, ele nos aconselha: sede, portanto, prudentes e vigiai na oração. No versículo 8, ele nos relembra Provérbio 10, 12, que diz: antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre a multidão dos pecados, das faltas. Pelo dia do Papa, vamos fazer uma oração pelo Papa Francisco, para que Deus lhe conceda saúde e discernimento no Espírito Santo para a condução da Igreja de Jesus Cristo. E viva São Pedro e viva São Paulo! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Boa noite, meus irmãos conselhistas. Comemoramos no dia 29 de junho, como Raquel já falou, a solenidade dos grandes apóstolos São Pedro e São Paulo, que defenderam o Evangelho de Jesus Cristo com suas vidas, sendo os dois martirizados em Roma. No entanto, em 25 de janeiro, comemoramos também o dia da conversão de São Paulo. Essa data foi instituída pelo Papa Paulo VI em 1963. São Paulo é o patrono do nosso movimento de cursilhos. Por isso, nosso costume de usar a camisa no dia 25, a camisa do MCC. Mas o que sabemos sobre Paulo? Paulo nasceu como Saulo, nasceu na Cilícia, região que pertencia ao Império Romano. Hoje, essa região pertence à Turquia. Ele nasceu entre os anos 5 e 10 depois de Cristo, portanto, não foi contemporâneo de Jesus. Ele era judeu de nascimento. E escrevia e falava diversas línguas, porque estudou com Gamaliel, né? E ele falava e escrevia aramaico, hebraico, grego e latim. E isso foi de grande importância para o anúncio do Evangelho mais adiante. Ele seguia os costumes judeus, que naquela época eram presididos pelos sumos sacerdotes do Sinédrio, mas que eram todos subordinados aos dominadores romanos. Então, Saulo era um ferrenho perseguidor dos cristãos.
Mas um dia ele é chamado por Jesus. Assim como nós, um dia somos chamados. Então Paulo se dirigia a Damasco e houve uma voz que o chamava. E vencido por Cristo, ele se prostra em terra e pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Paulo passou então a pregar e propagar a fé que desejava exterminar. Encontramos essa citação em Atos 9, de 1 a 22. Por que Paulo é chamado apóstolo, se ele não pertenceu aos 12? Por ele ter sido o maior anunciador do cristianismo depois de Cristo. Ele levou o evangelho para fora da Palestina, através de suas viagens missionárias, onde ele fundava as diversas comunidades cristãs. Então, em Atos, São Lucas descreve as 4 viagens missionárias de Paulo. A primeira, que começa e termina em Antioquia da Síria, e tem como característica a abertura da palavra de Deus aos pagãos. Até então, os pagãos ou gentios não recebiam a palavra de Deus. Ele fundou na Grécia e na Ásia várias comunidades. A segunda viagem, que se deu entre 49 a 52 depois de Cristo, quando ele viaja com Silas, ele vai até Atenas e discursa no Areópago de Atenas, a praça principal, né, em Atenas. Mas a palavra não é bem aceita. Mas o que tem de importante nessa segunda viagem é que o evangelho chega à Europa. Na sua terceira viagem, ele vai a Éfeso e vai também a Corinto, cidade mais importante da Grécia. E ali ele se dirige aos pagãos e funda a famosa comunidade de Corinto, onde ele fica 1 ano e meio pregando o evangelho. Em Atos, a gente encontra em 18:10 o seguinte versículo: Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Então, Paulo permanece ali pregando e exortando aquela comunidade. Depois ele volta a Jerusalém e é preso, mas ele apela para a sua condição de cidadão romano e pede para ser levado a Roma para ser julgado por César. Então, ele é preso, fica numa prisão domiciliar e durante 2 anos ele fica orientando, exortando e escrevendo, antes de ser decapitado. Ele continua evangelizando e a palavra de Deus chega, então, até os confins da terra, como vemos em Atos 28, 16, 28. Durante esse período todo de evangelização, Paulo escrevia cartas. Ele escreveu 13 cartas àquelas igrejas ou comunidades, né, por ele fundadas, porque aquelas igrejas precisavam de acompanhamento. Então, ele exortava o povo a permanecer na fé. E hoje, essas cartas, que são para nós uma grande riqueza, continuam a nos exortar em nossa fé e na nossa evangelização. Paulo, patrono do MCC, é grande testemunha de conversão, que deve nos servir de exemplo e de dedicação à vivência do Evangelho, devendo ser sempre um motivo para seguirmos Jesus Cristo. A missão para o cristão é indispensável. Em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, ele diz: Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Eu gostaria de terminar dizendo da importância de São Paulo para o cristianismo. A partir de Paulo, o cristianismo saiu para o mundo. E também rezar com vocês uma pequena oração a São Paulo apóstolo. Ó São Paulo, tu disseste: fiz-me tudo para todos, para levar a todos os povos a boa nova da salvação. Desperta em mim esse ardente desejo missionário. Dá-me a coragem de lançar-me para a frente com renovado ardor e entrega total a Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Intercede por mim, ó grande Paulo apóstolo, para que, seguindo o teu exemplo, eu possa dizer: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Faz de mim um grande apóstolo e irradiador do Mestre divino, através de minha vida, usando com amor e fé todos os meios de comunicação.
Confio em ti, ó Santo Apóstolo Paulo. Amém. Então, nós que estamos vivendo uma situação atualmente de muita tristeza durante esse tempo difícil de pandemia, não podemos perder a esperança. Temos nossas dificuldades, mas acreditar sempre na palavra de Deus. E ter como um grande incentivador da evangelização nosso patrono São Paulo Apóstolo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.